Vamos falar sobre as nossas emoções? Eu fiz uma enquete ontem aqui nas minhas redes sociais e eu tive um resultado bem interessante. Primeiro eu perguntei para vocês se vocês têm uma tendência de respeitar os próprios sentimentos. 61% das pessoas disse que sim, que tem uma tendência de respeitar os sentimentos e 39% que não tem uma tendência de respeitar os sentimentos. E também perguntei se vocês têm uma tendência de viver mais no lado da razão ou no lado da emoção. As pessoas que vivem mais nas emoções representam 58% da população que respondeu e no mundo da razão, 42%. Me chama muito a atenção, fico feliz de saber que a maior parte das pessoas respeita o próprio sentimento, mas ainda tem muitas pessoas que não acessam a verdade das emoções. E também me chama muito a atenção o fato de que ainda tem muita gente lá no mundo da razão. Tem muita gente que pode falar assim para mim, Adriana, mas é importante, a razão é importante para a gente se regular, para a gente viver. Eu não tenho dúvidas de que a razão seja importante, mas olhar para os nossos sentimentos é uma forma da gente poder crescer, da gente poder também acionar a nossa própria força diante da vida. E aí é que eu fico pensando nesse momento que a gente está vivenciando aqui agora. Aqui no meu consultório eu recebo bastante crianças e a gente está numa fase agora que as crianças estão exibindo fobia social ao voltar às escolas. Então a gente passou aí por todo esse processo da pandemia, estamos vivendo ainda esse processo da pandemia e as crianças estão começando a se adaptar na nova rotina, voltando um pouco mais para o que a gente considera como normal. Só que elas não estão respondendo normalmente a esse retorno. A gente está se dando conta das sequelas emocionais desse nosso isolamento, da necessidade que a gente teve de se afastar da nossa vida comum, agora. E agora a gente está vendo quantas emoções elas são perturbadoras se elas não são tratadas. O quanto as emoções elas podem impedir a gente de ter uma vida feliz, de funcionar, de estar ali conseguindo fazer o que é comum de uma forma natural e aí às vezes pela emoção a gente se sente impedido, se sente enclausurado. Então, por que eu tô trazendo essa reflexão para vocês? Porque esse olhar para dentro não é um olhar tão simples. Só que para a gente poder olhar para dentro, para a gente poder entender um pouquinho quem a gente é, para a gente entender um pouquinho por que a gente tem essas emoções, a gente primeiro precisa ver o sentido disso. Precisa ter sentido, precisa ter significado. Se você achar que isso é importante, aí sim você vai cuidar. Mas eu percebo que as pessoas só vão procurar um psicólogo, só vão procurar uma constelação sistêmica quando elas já estão muito mal, quando as emoções já estão completamente descontroladas. E as emoções, elas estão relacionadas com os nossos hormônios, com as nossas sensações, com todas as substâncias químicas que a gente libera também internamente. Então você não chega só com as emoções alteradas, você chega para mim também quimicamente alterado. O que eu costumo dizer para os meus pacientes é que do mesmo jeito que a gente consegue liberar substâncias negativas e estressar o nosso corpo, a gente também consegue liberar as substâncias positivas e reequilibrar o nosso corpo. Mas para isso a gente precisa se dar esse tempo. Para isso a gente tem que começar a valorizar o que se passa dentro de nós. E sabe que tem muitas pessoas que pensam assim, então se a Adriana é psicóloga, ela não tem problemas, né? Porque ela cuida das emoções todos os dias, ela não tem problemas. E o que eu tenho para dizer para vocês é que todo mundo é humano, né? Não importa se eu sou psicóloga, né? Qual é a minha função. Eu também sou um ser humano que está conversando aqui com vocês. Com o diferencial que eu tenho esse estudo que me permite ver a importância de saber trabalhar isso em mim e nas pessoas. Eu também tenho a minha própria psicoterapia e isso é fundamental para me manter equilibrada, me manter no meu eixo e autocentrada, como eu coloquei para vocês ali no último vídeo. Então, para a gente poder se manter bem, a gente precisa fazer esse caminho interior. Não existe outra saída e isso é para sempre. As pessoas, elas pensam tanto que é importante, né? O exercício físico, a alimentação diária, também é importante a parte emocional, né? A regulação da sua emoção, você ter um espaço para você poder conversar com uma pessoa e enxergar a sua vida de outras perspectivas. E você pode fazer isso em casa também, você pode fazer sozinho também, todos os dias reservar, que seja 5, que sejam 10 minutos do seu dia para você poder olhar um pouquinho para você poder valorizar o que você está sentindo. Tá na hora da gente parar de atropelar os nossos sentimentos para a gente poder viver aquilo que a gente considera que é o ideal, que é o script daquilo que até a gente mesmo, não só o outro, mas a gente mesmo criou pra gente, né? Então, as reflexões que eu trago aqui nas redes sociais é justamente para isso, para a gente estar junto, para a gente despertar juntos, que você possa realmente valorizar isso que está dentro de você,
que não precise virar um sintoma, virar uma crise para você fazer essa busca interior. E que todos os dias você possa não só fazer isso com você, mas, por exemplo, se você é mãe, se você é pai, faz isso com as crianças. Pergunta como é que eles estão se sentindo, como é que está sendo esse retorno, como é que a gente vai planejar a nossa vida a partir de agora, a partir dos impactos, né? Então, quando uma pessoa vivencia uma guerra, e a gente sabe que não deve ser nada fácil passar por algo assim, depois disso tem todo um sistema de reconstrução psíquica para essa pessoa conseguir voltar para sua vida. Pós-pandemia, nós estamos assim, né? A gente ainda está ali trabalhando essa questão do Covid, não chegamos ainda no final da pandemia, mas nós estamos vivenciando uma situação que a gente está tentando se aproximar um pouco mais da nossa normalidade. E isso está sendo difícil. Quando as pessoas falam do novo normal, é porque a gente vai ter que se reconstruir. É porque não tem como a gente fingir que nada aconteceu. Então pensa, conversa mais com as pessoas, abra mais seu coração, valorize o que você está sentindo, busque ajuda se você não está bem, olhe para os teus filhos, conversem com eles, porque as crianças também precisam compartilhar, né? Então que a gente possa trazer um pouco mais das emoções para o nosso mundo. A razão também é importante desde que esteja em equilíbrio realmente com aquilo que você sente. E que a gente possa, a cada dia mais, entrar em contato com os nossos sentimentos também como um regulador interno, também como uma direção para você tomar novos passos, novos rumos, novas direções com mais consciência. Então, que você possa aproveitar ainda mais essa sua inteligência emocional, que é um recurso maravilhoso que a gente tem na nossa vida, que você possa também enviar esse vídeo para as pessoas que querem estar conosco nesse movimento de expansão. Gratidão por ter você aqui comigo e até um próximo vídeo.